Olá, meus amigos da Gap TV, nós estamos chegando no final do ano. Nada melhor do que as empresas já se prepararem para gerir pessoas, afinal este é o ponto mais essencial dentro, claro, de empreendedorismo. Para falar sobre o assunto eu vou receber a área jurídica também, com um especialista que é o Bruno Gualda, ele que é advogado e professor. Obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço o convite, sempre uma honra participar aqui com vocês da Gap TV. Bruno, pra gente é muito prático conversar desse assunto de pessoas, né? Até porque a gente fala, né? A gente tem a parte da otimização com a tecnologia, tem tudo acontecendo no mercado, mas ainda gerimos pessoas, ainda temos pessoas ao nosso lado. O que você tem vivenciado na profissão como um todo? Bom, a primeira coisa e mais importante de tratar é que a nossa lei ela é uma lei antiga. E hoje nós vivemos muito da interpretação que a gente pode trazer para o mundo atual, que é um mundo moderno, é um mundo tecnológico, é um mundo que traz desafios para nós que somos da área jurídica, e em especial na área jurídica do direito do trabalho, que sofreu algumas profundas mudanças nos últimos anos. Mas o maior desafio ainda é nós conseguirmos trazer para o mundo prático aquilo que está na legislação. A legislação é antiga, ela é de 1942, exceto em algumas transformações, em 2017, em 2012, 2013, algumas coisas mais complexas, mas ela é antiga e o espírito dela também é. Então esse grande desafio é trazer para a nossa realidade esse enfrentamento do que é legislação e do que é prático, para que, obviamente, a gente não engesse as relações do trabalho, que me parece ser o grande problema da atualidade, engessar as relações do trabalho. E no seu dia a dia, você pode pontuar para mim, por exemplo, aquilo que é legislação e aquilo de uma interpretação que possa favorecer tanto o empresário, né, óbvio, quanto aquele que trabalha para ele? Tem alguma pontuação nessa questão? Olha, em termos legislativos, nós temos muita coisa. Mas posso dar aqui um exemplo para que fique registrado. Eu vou utilizar o motorista como ponto de partida. Então, hoje nós temos uma desregulamentação, exemplo, do tempo de espera do motorista. Como que funciona isso? O motorista, ele vive fazendo entregas. Então, o motorista de carga, vamos falar do motorista de carga. Ele vai fazer uma entrega, chega na empresa para fazer a entrega. Só que essa entrega nunca é rápida. Então ele tem que esperar a nota fiscal, ele tem que movimentar o veículo para um lado, movimentar para o outro, mas eminentemente fica parado. E essa parada dele, pela lei hoje, é tratada como tempo de espera. E esse tempo de espera não é mais considerado como jornada de trabalho. Então veja, esta situação é uma situação que ocorre no dia a dia do trabalhador, e que foi apenas trazida para a lei em 2013. Então, hoje nós temos essa facilidade de entender que o motorista de carga tem esse período que ele fica lá parado e essa parada dele é considerada como tempo de espera. Não é tempo de descanso, é tempo de espera. Ela foi desregulamentada por quê? Porque ela não conta como jornada de trabalho, porém ela é indenizada à razão de 30% da hora dele. Então toda vez que eu paro uma hora, eu vou ganhar 30% de maneira indenizatória. Que interessante isso, né? Eu acho muito relevante quando a gente conversa com a área do jurídico, porque a gente passa a entender as necessidades e as mazelas do próprio mercado, né? Porque isso a gente está falando de um motorista. Imagina para uma empresa, ou a geração dos 30%, ou para todos esses motoristas, o quanto isso faz falta na realidade orçamentária dele, Sim, né? E sim. precisa olhar para esses dois lados também, né, Bruno? Sim, claro, porque é evidente que o motorista, quando a gente desregulamenta essa situação, nós estamos criando oportunidades de mais colocações no mercado. Por quê? Porque a hora extra hoje é o grande problema. É muito caro a hora extra. Então, quando eu parto do princípio de que o tempo que ele está aguardando não é considerado como jornada, mas indenizado a 30%, nós já temos uma grande economia para a empresa. Mas, o que eu sempre deixo claro para as empresas é que para se ter esse tipo de situação é necessário
um controle eficaz do que o motorista tem durante a sua jornada. O motorista é muito híbrido. Então ele vai, volta, viaja. Esse controle deve ser uma questão tratada séria. E é o próprio motorista hoje, na grande maioria das vezes, que anota o seu próprio controle. Então ele precisa ser o quê? Treinado para. Com certeza. Se ele não for treinado para, esse tipo de benefício legal, eu não vou conseguir utilizar, nem para o bem e nem para o mal. Então eu não utilizo. Já temos aí mais uma dica também. Na questão, quando você fala de aplicabilidade de leis, nós tivemos alguma mudança da lei com relação ao motorista há pouco tempo, é isso mesmo? O motorista, nós tivemos a criação da categoria de motorista, do artigo 235A e seguintes da CLT, em 2012. Porém, em 2013, essa lei foi completamente alterada e aí é a que hoje tem vigência legislativa no país. Criou-se dentro dessa categoria um grande gap de desregulamentação. Então, o que facilita essa questão do motorista hoje para a empresa passa a não ser mais um sacrifício, ou seja, não é muito mais custoso. E a consequência disso, como eu já até frisei, é a criação de novos postos de trabalho. Que é muito importante. Exatamente. E as empresas com maior controle e segurança jurídica, ou seja, eu tenho uma lei que trata desse ponto hoje. Isso vai levar a maior segurança, que também leva a maior criação de postos, sendo que um motorista já não é mais tão custoso quanto era antes. E aí eu acabo também, para o lado do motorista, tendo uma grande vantagem. Por quê? Porque antes dessa legislação, muitas empresas sequer registravam a jornada de trabalho do motorista. O motorista muitas vezes figurava como empregado externo, porque trabalhava fora das dependências, obviamente, da empresa, Sim. E acabava não tendo o controle de jornada, caindo numa exceção legal, e isso transformava também o motorista em um passivo muito alto, e para o motorista era ruim, porque não recebia horas extras. Então veja, nem para um lado nem para outro. As relações trabalhistas, elas sempre têm as convergências, né, e assim por diante. No seu histórico mesmo de trabalho, você tem notado uma evolução dessas relações ou ainda é muito conturbado? Olha, existe sim uma evolução, mas o nosso país ainda é um país que eu vou chamar de país positivista. O que é um país positivista? É um país que a legislação, ela realmente breca muitas questões. Então, quando eu tenho uma questão mais prática, que a lei deixa um pouco mais aberta, fica às vezes um pouco mais fácil de manobrar. O nosso país não, a gente tem uma legislação vasta e protetiva. E essa lei muitas vezes ela acaba realmente brecando muitas questões práticas que a gente poderia ter uma evolução maior. A tecnologia, tenho certeza absoluta, ainda vai incidir muito sobre nossas leis, muito. Principalmente na nossa legislação trabalhista. Nós ainda temos muito pouco na nossa legislação pátria trabalhista no tangente à tecnologia. São poucos artigos, poucas situações que a lei vislumbrou isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o novo contrato de teletrabalho. O teletrabalho é o trabalho à distância. Então eu não necessito mais estar nas dependências Sim. da empresa para trabalhar. Eu posso trabalhar de outro local. E isso apenas permitido por uma questão até tecnológica. Só que a lei também tem suas travas, enfim. Eu acho que isso breca um pouco a nossa evolução, um marco evolutivo capaz de abraçar de vez a tecnologia no nosso meio. A gente é uma empresa de tecnologia, né? E no nosso dia a dia isso é muito comum de falarmos dessa realidade. Mas quando a gente fala, por exemplo, do marco regulatório da internet, então tivemos vários, né, credenciais, várias questões vindo. Será que está pronto também para vir um marco regulatório do próprio trabalho ao lidar com essa área tecnológica? Bom, essa questão do marco regulatório, eu acho que no direito do trabalho já está mais do que na hora. A tecnologia está aí, está em franco progresso e nós temos que trazer isso para o direito do trabalho de uma vez por todas. A gente tem
ainda na lei pouca coisa. Deveria ter mais. A nossa legislação é muito pobre em relação à tecnologia e essa é a razão pela qual a gente tem uma grande dificuldade de trazer para o lado prático aquilo que está na legislação. Então, veja, a questão, por exemplo, do contrato de teletrabalho, em que a pessoa não é mais obrigada a comparecer nas dependências da empresa para trabalhar. Mas mesmo esse tipo de contrato que é novo e adveio com a reforma trabalhista no final de 2017, ainda tem muitas travas e não enfrenta o tema de uma maneira, eu digo, corajosa. A lei precisaria ser um pouco mais corajosa nesse sentido. E o que acaba abrindo margem também, né, de tantos, até mesmo os empresários acabam ficando receosos, né? Eu acho que essas entrevistas aqui na Gap, elas acoplam realmente essa necessidade de prevenção. A gente precisa falar sobre isso porque lidamos com a gestão de pessoas, lidamos com pessoas e isso sempre haverá uma certa forma de conflito, seja ele interno ou externo. E eu acho que é isso que faz a diferença quando a gente conversa com alguém da área jurídica que possa passar. Para a gente finalizar esse bate-papo, né, que com certeza o pessoal de transportadora nos assistindo, as empresas e tudo mais, qual seria uma boa prática, tanto da empresa com o motorista e propriamente do motorista também, né, com a empresa, porque é uma via de mão dupla, né? Sim, exatamente. Com certeza. Olha, eu entendo que uma boa prática para as empresas é tratar de maneira séria a gestão das pessoas que trabalham. Então, óbvio que hoje, quando eu tenho uma pessoa trabalhando para mim, eu já tenho um risco criado pela própria legislação. Então, esse debate sobre o passivo trabalhista, as ações trabalhistas, essa é uma questão séria. E essa é uma questão que a empresa deve encarar de uma maneira objetiva e, óbvio, para o lado preventivo. Por que não? Sempre trazer para o lado do conhecido aquilo que é desconhecido. Que isso deixa as relações muito mais seguras e, logicamente, do lado do motorista, aquele que conhece a regra do jogo, sabedor da regra do jogo, sabe também até onde vai o seu direito e até onde vai o seu dever. Então, as empresas, fica o meu recado, que tratem sempre de maneira séria, observando a lei, observando sempre entendimentos dos tribunais superiores do trabalho, que são aplicáveis, embora não legislativos, mas à nossa prática de mercado, e que tratem sempre com os motoristas de maneira objetiva, de preferência sempre escritas. Eu sempre dou a orientação para as empresas que eu trabalho de fazer sempre manuais escritos de direitos e deveres. Isto cria uma relação direta e objetiva. E a transparência é fundamental, né? Muito obrigada, Bruna. Desejo um Feliz Natal também para você, próspero Ano Novo, que a Gap sempre esteja de portas abertas para ti e venha trazer conhecimento para a gente, que a gente adora levar isso para o pessoal de casa. Eu que agradeço, muito obrigado. Desejo um feliz final de ano a todos. Boas festas. Muito obrigada. Você já sabe, Gap TV, trazendo o melhor da informação para você. Sempre conosco.